Shalom Aleichem, Malachim. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Mais um programa aqui com vocês, Medicina Tridimensional, Corpo, Mente, Espírito. Trazemos sempre uma abordagem da medicina integrativa, uma medicina do futuro que revoluciona todo o processo de saúde. E hoje nós escolhemos, eu e o Dr. Pablo, falar sobre um assunto bastante importante que são emoções e sentimentos. Por que emoções e sentimentos? Porque cada dia que passa está cada vez mais óbvio o quanto as suas emoções e sentimentos podem influenciar tanto na qualidade de vida como atingir seu sistema imunológico, o aparecimento de doenças. Então, esses sentimentos como medo, raiva, culpa, mágoa, frustração, tudo isso tem um efeito a curto e muito mais a longo prazo no que diz respeito à materialização e cristalização de doenças no seu corpo. Então, hoje aqui nós vamos falar justamente sobre isso. Um alerta a vocês, como prestar atenção no estilo de vida, no modo de encarar as coisas e o quanto isso pode estar afetando assim, profundamente no seu sono, na forma como você acorda e passa olhando o dia, se ele tem sido pesado, se ele tem sido triste, e às vezes uma pequena mudança no seu aspecto mental pode fazer toda a diferença. Boa noite, gente. Boa noite, Monique. O difícil é fazer a mudança. Bom, para quem acha que isso é papo furado, ou que tem alguma coisa que não tem nada a ver com a medicina, existem dois ramos da medicina, chama psicossomática e psiconeuroimunológica ou psiconeuroendócrino-imunológica, que estudam tudo isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, não é papo de espiritual, como às vezes alguém me fala por aí e demais. Mas hoje em dia está cada vez mais, a espiritualidade está se aproximando da ciência e a medicina está vendo que, como chama o nosso programa, corpo, mente, espírito, são 3 pontos a se aliar. A gente tenta dar ênfase nisso. Eu acho que as pessoas que é a base estão cada vez mais prestando atenção e se conscientizando que a parte espiritual tem tudo a ver também com a parte médica. Sim. Bom, então um dos principais fatores para você ficar doente, tá, é você ter sentimentos negativos. Tenho medo, raiva, tristeza, culpa, mágoa. Não é um dia, 2 dias. É bastante tempo você ter esse sentimento com respeito a alguma reação, alguma coisa que te acontece na tua vida, alguma coisa negativa. E você acaba cristalizando isso, vamos falar desse jeito, materializando, como a Monique falou, uma doença no teu corpo. E como funciona isso? Um sentimento negativo, hoje se sabe que libera hormônios, né, substâncias neurotransmissores. Isso desregula teu cérebro, desregula teu organismo e acaba isso afetando o teu corpo. Em poucas palavras, é isso como funciona. Se você está tendo sentimentos negativos com respeito a você mesmo, a sua vida, hoje seria bom escutar o que a gente vai ter por falar, que isso seria bom para você repensar um pouco sua vida e o que pode estar acontecendo. Em geral, a grande maioria tem esses sentimentos negativos constantes por falta de consciência. Ele nem está sabendo mesmo, eu sou assim mesmo. Isso altera até seu comportamento. Tá? Sentimentos negativos tóxicos que você gera com longo tempo, isso vai diminuir a tua vitalidade. Você vai se sentir como? Cansado. Atinge a energia vital. E já se sabe pela ciência que também o cérebro, após 21 dias, ele se acostuma. Aquele neurotransmissor necessita daquele estado emocional, aquela comidinha. A pessoa que está em constante raiva, ela vai buscar situações para alimentar aquele caminho, né, cerebral dos neurotransmissores que estão ali habituados com a raiva, o outro com a tristeza, o outro com a angústia. Então, já se sabe, como eu disse, passado 21 dias, para virar hábito, gente, é assim, no estalar de dedos. E isso mexe com a nossa energia vital, né? Sim. Tem uma escritora que ela fez uma lista, ela se chama Louise Hay. Ela criou um método, você pode curar sua vida. E é interessante, porque ela não é médica, não é nada, e ela se curou de um câncer
só vendo os filminhos bonitinhos, filminhos para fazer rir e começar a mudar seu comportamento, sua mentalidade. E ela deixou, nesse método, você pode curar sua vida, algumas coisas com respeito a algumas doenças. Quais são os padrões mentais? Ou seja, como você pode mudar esse padrão mental e você está mudando um padrão de comportamento que você tem no dia a dia. Um deles vamos falar aqui. A asma, por exemplo, é um sentimento que está contido, um choro reprimido. A bronquite, aquele ambiente familiar que está inflamado, com muitos gritos e discussões, escândalos. O câncer, o que é o câncer? O que significa? Estou recalcando mágoa profunda, tristezas, por muito, muito tempo. Você tem o derrame, tá? Que é uma resistência, uma rejeição à vida. Os problemas cardíacos, não saber lidar com as emoções. As pessoas que têm insônia, por que eu não durmo? Por que tenho insônia? Porque na verdade lá no fundo você tem medo, você tem culpa de alguma coisa. A pessoa que tem labirintite, você vai perceber que ele sempre que está perdendo o controle, ele começa com labirintite, ele precisa controlar as situações. A pessoa que tem muita raiva, ódio, resistência às mudanças, ele faz inflamações do fígado, hepatites. Quem não engole sapo, você vai fazer gastrite. Então a gastrite é aquela incerteza, as ideias mal digeridas. O diabetes, tristeza por uma assim sem doçura. Os problemas renais, aquela pessoa que critica, que desaponta, que tem medo do fracasso, acaba você tendo problemas renais. Seja pedra, seja inflamação, seja infecção, o que você quiser, ele vai mexer com essa energia desse órgão. Os problemas da tireoide, como a gente já tantas vezes falou, não conseguir se expressar, uma pessoa que foi humilhada e não consegue expressar o que ela quer e ele quer fazer. Gente, a questão é que nós estamos aí no jogo da vida, o planeta é uma escola da vida, uma escola de treinamento espiritual e constantemente a gente tem que lidar com um monte de situações, desde desrespeito, humilhação, intimidação, traição, discussão. A pergunta é, como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o que a gente mais vê são pessoas procurando consultórios médicos em busca do antidepressivo, do ansiolítico para ansiedade. Muitas vezes é receitado indiscriminadamente e isso faz o quê? Com que a pessoa se torne uma dependente química, dependente de um comprimido, achando que aquilo vai modificar a sua vida, quando na verdade não é por aí. Não que nós sejamos contra uma situação, de repente, de emergência, a pessoa passa por uma perda, um filho, alguma coisa, ela pode buscar esse meio por um período, mas o que a gente vê, mais ou menos, com frequência, é que a pessoa iniciou hoje o medicamento e fica permanentemente 7, 8, 10, 20 anos naquele comprimido. Isso não é a saída, porque nós temos que estar aqui nesse planeta para atuarmos da forma que somos e não mascarado por um efeito de um medicamento. Até também porque não vai resolver a tua vida. Tomar um calmante porque você está muito nervoso, você vai dormir hoje, está tudo certo, mas tomar calmante todo dia para curar uma insônia, desculpa, não tem nada a ver, você não vai resolver seu problema de insônia tomando calmante todas as noites. Há que se procurar outros meios para que você possa recuperar o equilíbrio. Seu equilíbrio mental, emocional, físico, você consiga, seja por meios físicos, seja por exercício, o que for, mas você precisa recuperar esse equilíbrio para você voltar a dormir. Então vamos lá. Sabe o que é interessante também? As pessoas que tomam antidepressivo ou tomam ansiolíticos, se você perguntar para elas, você está a mil maravilhas, está no mundo de Alice? Não é bem assim, não. Você está anestesiado. Continua enfrentando a situação, às vezes com efeitos colaterais terríveis, às vezes o intestino para de funcionar, dor nas juntas, a pessoa engorda, um monte de situação. Porque é claro que a pessoa que está enfrentando um problema, gente, ela tem que procurar uma ajuda. Pode ser um profissional da área da saúde, um médico que pratica a medicina integrativa, por exemplo, nós aqui que trabalhamos e acreditamos nisso, um psicólogo, procurar uma meditação, uma yoga, um tai chi, certo? Caminhar num parque,
procurar amigos, ter um cachorro ou um animal de estimação que te faça sentir melhor. Dar risada. Dar risada. Vai sair, se descontrair. E não apenas ficar naquela situação por um problema, às vezes familiar, um casamento, problemas com filho, problemas de trabalho, problemas de saúde. A gente não está aqui subestimando o sofrimento de ninguém. Nós também somos humanos, passamos pelas nossas dificuldades, mas assim, estamos aqui para enfrentar, né, a situação. Então, o que fazer? Quando a vida vai te plantear situações felizes, você reage felizmente. Não? Tá com dinheiro, todo mundo fica feliz. Mas não é mais que uma reação, tá? A gente está reagindo ante as coisas externas. Agora acontece um problema, você é humilhada, você é desrespeitada, como você bem falou, você foi traída. Uma pessoa que tem... Como vai lidar com isso? Você tem duas opções. A mais fácil, e que todo mundo faz, é que, ante uma situação negativa, você reage com uma situação negativa. Ou seja, alguém foi lá e teu chefe falou mal para você, falou um monte, te humilhou, aí você acaba tendo o quê? O problema na tireoide, o problema do estômago, você engole, acaba engolindo o sapo, isso com o tempo vai se transformar numa gastrite e com o tempo pode se transformar numa úlcera. Como saber que órgão vai afetar no momento que, se de repente você não conseguiu lidar com aquela situação? Isso vai depender do seu biotipo, vai depender qual órgão, qual parte do seu corpo é aquela mais frágil. Alguns são na tireoide, outros são nos intestinos, outros atingem o estômago, outros ficam com cólica renal. Tudo depende do seu biotipo. Agora, tenho a certeza que do momento que essa porta se abriu e esse órgão apareceu e mostrou essa sensibilidade, é uma parte do seu corpo que você vai ter sempre que cuidar, porque é o órgão frágil. Inclusive, lá no consultório, nós identificamos isso através da consulta, podemos ver através do seu biotipo onde está a sua fragilidade física e tratarmos sempre dessa parte para que você tenha uma vida mais equilibrada. Quem tiver interesse em nos procurar, estamos em São Paulo, no telefone 11 5594 2726. Estamos à disposição de vocês para quem quiser conhecer essa medicina maravilhosa no qual praticamos. Então, aí você fala, bom, aí você engole sapo e faz isso. Será que essa reação de você engolir sapo e acaba tendo uma doença, não tem outro tipo de reação o ser humano que possa fazer? Sim. Esse tipo de reação geralmente é inconsciente. Você vai calando, nessa situação que estamos dando como exemplo, você cala a boca, você vai engolindo, um dia você está com uma bela de uma gastrite. Então, o problema não é teu chefe, o problema é como você reage perante essa situação. Essa nova abordagem é dar a responsabilidade de tua vida a você, independente do que acontece fora. A gente chama de ser proativo, de você virar consciente. Mas é difícil? Sim, é difícil. Mas se pararmos para pensar, a pessoa proativa, ela não escolhe a reação, escolhe a resposta que vai ter. Lógico que vai me fazer sentir mal se meu chefe me fala, me humilha, me faz tudo isso. Mas eu vou escolher minha resposta para essa pessoa. Mas em base do quê? Em base de princípios. Eu tendo outro tipo de enfoque na minha cabeça. Esses princípios que todas as religiões ensinam é para você reagir, ou você ter uma resposta diferente. Essa resposta, com que se baseia? Se eu, por exemplo, penso, eu sou tenho mais compaixão, e eu vejo que meu chefe está sendo abordado por outros chefes. Chefe, marido, esposa, filhos, o que seja. E ele está se sentindo pressionado e acaba descarregando em mim, que eu sou uma secretária, um secretário e demais. Então, tendo esse sentimento de compaixão, ou de dignidade, ou de honestidade, ou tendo paciência, todos esses são os princípios que pregam todas as religiões, eu posso escolher como resposta, falar, filho, tá tudo bem, eu entendi o que você está falando, tá? Eu não preciso ficar com raiva, eu não preciso engolir esse sentimento negativo e ficar doente. Esses conhecimentos que todas as religiões dão, para que a gente pratique, isso não adianta falar, precisa falar, entender e praticar, tá? E isso interiorizar aqui dentro do ser humano.
Tá? Essas coisas, se você começa a reagir, se chama de proatividade. Então, uma situação externa ruim, um fulano reage de um jeito, acumulando raiva ou de ficando doente, e o outro pensa um pouquinho, dá uma paradinha. Lógico que ele vai se sentir mal no momento, mas em seguida pensa e vê a obra toda, vê todo o comportamento desse sistema. E aí eu consigo ele falar, pensar e ter outro tipo de resposta, muito mais positiva. Mas uma coisa também que a gente precisa pensar é o seguinte: você tem isso aqui, como o Pablo disse, compaixão. Mas a compaixão não é algo assim que se conquista tão fácil dentro da gente. Inclusive, dizem que a compaixão ela é mais comum nas mulheres, principalmente aquelas que são mães. Já para os homens, vou dizer que é algo que se tem que buscar, porque muito pouca gente entende do que é compaixão. Então, eu acredito muito no autoencontro, em você meditar, em você fazer um tai chi, uma yoga, para buscar o seu autoconhecimento, porque a partir de você é desse contato com você mesmo é que você pode começar a despertar esses sentimentos, a compaixão que é tão hoje difícil de se encontrar no mundo, porque as pessoas estão muito críticas, elas não querem entender o outro, não querem saber do que está acontecendo, não querem entender que muito das situações que você vivencia são aquelas das quais você precisa para se desenvolver, gente. Essa é uma parte que ia falar. Em geral, os pacientes vêm e falam: pô, meu chefe é chato, ele é muito perfeccionista. Eu falei: e você? Eu também sou um pouquinho assim. Então, em geral, a vida nos coloca um espelho. Se a gente só reagir perante esse espelho, com raiva, indignação e todas essas coisas, que é natural, a gente está no nosso sangue, mas a gente não pode se permitir ficar dominado. Precisa parar um tempo. Está nervosa? Vai descansar, vai passear, vai tomar um shopping com teus amigos, vai fazer outro tipo de atividade para você trazer na consciência por que essas situações se repetem. Veja que isso na sua vida sempre se repete um tipo de situação que te desperta sempre o mesmo tipo de sentimento negativo e que adoece geralmente sempre o mesmo órgão. Então não adianta dar um remedinho para acalmar a gastrite se você é uma pessoa que está com raiva e está engolindo o sapo o tempo todo. Porque essa gastrite logo vai explodir para outra coisa, muito mais séria. Então, como mudar? Então, gente, tem uma frase que eu li que é assim: as lições serão repetidas tantas vezes quanto forem necessárias. Então, aquela situação que sempre se repete na sua vida, que sempre é um entrave, seria bom parar e não olhar para o outro, e sim para aquela coisa que eu disse do autoencontro. Tomar responsabilidade pela sua própria atitude. Acho uma pergunta bem interessante que eu sempre faço para mim mesma por que eu mereci isso? Você tem que saber fazer as perguntas certas para encontrar as respostas certas. Porque o cérebro ele pode ser idiota assim. Se você fizer uma pergunta idiota para ele, ele vai te dar uma resposta idiota. Mas se você se aprofundar nas questões, você também pode encontrar a saída daquilo que te incomoda todo dia. Por quê? Por que sempre aquilo se repete comigo? Por que eu sempre tenho que passar por isso? Porque tem alguma coisa aí que você precisa aprender e que você ainda não se deu conta. E por que talvez você não tenha se dado conta? Porque você está olhando para o lugar errado, ou você está jogando a responsabilidade daquilo que te aconteceu naquilo que o outro te fez. Quando na verdade tem que começar a fazer as perguntas certas. Por que eu mereci isso? O que acontece, o que eu preciso aprender com essa lição que está sempre sendo repetida? Olha, o que eu faço comigo, que eu gostaria de dizer aqui, é assim: nós não viemos ao mundo para nos encher de mágoa, angústia, achar que isso aqui é uma coisa sem saída, e no final o foco do nosso programa sempre é o equilíbrio e a saúde, para que a gente não chegue em doenças. Que tal você começar a pensar que você não veio nesse mundo apenas para comer, beber, dormir, ir ao banheiro, fazer sexo e trabalhar? Isso aqui, gente, é uma escola de aprimoramento espiritual. Nós viemos aqui fazer
Treinamento, treinar com o meu pai, treinar com a minha mãe, treinar com o meu filho, marido, chefe, pessoas que eu encontro na rua. E assim, se você olhar para o outro, esse é o exercício que eu faço sempre, é assim, quando eu olho para o outro como uma alma em desenvolvimento, que está fazendo aquilo que sabe e o que pode, tudo fica mais fácil de se resolver. Porque quando uma criança coloca o dedo numa tomada ou vem e te dá um tapa, imagina uma criança de 2 anos vindo te dando um tapa. Você vai sentir algum sentimento ruim por isso? Ou você vai entender que ela não sabe aquilo? Da mesma forma aquele outro que está com você, olhar para ele como alma em desenvolvimento. Quando você faz isso e olha que ele está fazendo aquilo que ele sabe, o que ele pode, porque ninguém aqui está no mundo querendo fazer as coisas erradas e ruins para se dar mal, fica mais fácil de digerir aquilo, juntando com a pergunta que eu disse, por que eu mereci isso? Por que de novo isso aconteceu comigo? E aí você vai conseguir se livrar dessas situações, encontrar suas respostas e não adoecer tanto e não ter aqueles problemas de saúde tão difíceis que você vem enfrentando todos os dias. Para finalizar, então, para fazer um resumezinho, nós temos que romper essas tendências que são tão profundamente arraigadas na gente, como deixar para frente, criticar, ser impaciente, egoísta, tudo isso que viola aqueles princípios básicos que a gente conversou, tá? De ser íntegro, ter compaixão e demais, para você ter saúde e felicidade. Então, e se eu estou encrencado? E se eu não estou conseguindo nem eu me aguentar, que isso acontece direto? Se eu não estou conseguindo saída? Bom, pega um papel e lápis, escreva o que você sente. Descreva essas situações e você vai ver que são sempre repetidas. Você sente raiva pelo chefe por X situação. Você sente raiva pela esposa por X situação. E você vai ver que sempre o sentimento que mais predomina é um só. Outra coisa que você pode falar é falar com amigos. Falar com gente como a gente boa, legal, que dá para bater papo e você escutar alguma coisa, alguma referência. Também se colocar no lugar do outro, como ela bem falava, a Monique, ter compaixão pelas pessoas. Compaixão é simples. Eu vou me colocar num outro lugar, veja os problemas sobre outra perspectiva. E sempre assuma a responsabilidade de que tudo que você some, tá? De tudo que você sente, tudo que você sente. Não fica que você é vítima, não fica que não tem nada para fazer. Você é um Deus pequenininho, você tem tudo potencial para fazer tudo e para dar voltas em tudo na vida. E fica tranquilo se não dá certo, você perdoa, porque você tem a vida toda para mudar essas coisas. E olha, gente, para aquele que está ouvindo e está sempre falando amém, 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 também faz parte aprender a dizer o não. Diga não quando for não, sem culpa, sem remorso. Não deu para fazer aquilo que o outro quer que você faça? É não. E, gente, como o Pablo disse, procure amigos, saia para caminhar, abrace seu animal de estimação, procure uma yoga, faça meditação. Se não conhece meditação, põe na internet, procura como faz. No YouTube tem várias alternativas. Outra coisa que funciona muito é a constelação familiar. Inclusive, nós também temos lá no nosso consultório esse atendimento, que é uma maravilha. Agradeça sempre e preste atenção no hábito cerebral que você está tendo todos os dias, porque isso também, conforme a gente vai mudando a forma, você vai saindo daquele caminho da roça, dos neurotransmissores que querem se alimentar sempre das mesmas situações e começa a formar outro tipo de vida para você. Gostaria de deixar nossos telefones, estamos em São Paulo, 11 5594 2726, 11 5594 2726 e nosso WhatsApp é 11 99 543 6120. Uma boa noite a todos vocês e até semana que vem. Boa noite, gente.